Olá, meu nome é Júlio César Hidalgo e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Como estudar? Acho que a pergunta mais comum que eu ouço de aluno, tanto de concurso público quanto aluno de universidade ou até de pós-graduação de eu leciono, a pergunta que eu ouço muito é: Hidalgo, como estudar a sua matéria? Como é que eu vou estudar a sua matéria? Olha, pessoal, primeiro, antes de estudar o como fazer, nós temos que pensar naquilo que não fazer. O que nós não devemos fazer quando vamos estudar? Quer dizer, quais são os erros mais comuns? Um dos erros mais comuns é estudar primeiro e mais o que eu gosto. Então, eu, Hidalgo, por exemplo, adoro língua portuguesa. Então, eu vou estudar primeiro língua portuguesa, matemática eu não gosto, eu vou deixar matemática para depois. Não. Eu entendo que deveria ser o contrário, porque aquela matéria que eu não gosto, eu vou ter mais dificuldade de aprender. Provavelmente eu vou ter que aplicar mais horas de estudo. Então eu deveria estudar primeiro aquilo que eu não gosto e aquilo que eu gosto depois. Mas normalmente quem vai estudar faz o inverso. Estuda primeiro o que gosta e o que não gosta, que é o que tem mais dificuldade, estuda depois. Aí não dá tempo de aprender aquilo que não gosta. Um segundo erro muito comum é deixar de resolver as dúvidas. Às vezes na sala de aula o candidato, o aluno deixa de perguntar, às vezes ele que estuda sozinho deixa de procurar aquela dúvida. Depois eu procuro. Depois você não procura e aquela dúvida pode cair na sua prova e ser decisiva para a sua aprovação. Ou aquela dúvida que você não tirou pode ser importante para entender o próximo item da matéria, que você também não vai entender porque não tirou aquela dúvida e assim você acaba se perdendo na matéria. Então, surgiu uma dúvida, tire essa dúvida sozinho ou com um professor se você tiver. Terceiro erro mais comum, usar material desatualizado. Às vezes a economia não vale a pena. Você muitas vezes empresta uma apostila, vai lá na biblioteca, pega um livro, muito cuidado. Não tem coisa pior do que você errar a questão, não porque não estudou, mas errar a questão porque o seu material estava desatualizado. Não fazer intervalos de descanso. Aí eu vou estudar 4 horas seguidas. Não. A pessoa ela tem um tempo que ela consegue aprender a atenção dela no estudo. Você tem que aprender qual é esse seu tempo. A cada meia hora você tem que parar 10 minutos, então faça isso. A cada 20 minutos você tem que parar 5 minutos, faça isso. A cada 60 minutos você tem que parar 15 minutos, faça isso. Perceba quando você começa a ficar cansado, as palavras começam a embaralhar e você não começa a entender muito bem. Não adianta você ficar 4 horas estudando se você só aprendeu na primeira hora, o resto você só desperdiçou. Então, faça intervalos regulares na hora de você estudar. Outro erro, não criar um hábito de estudo. Eu estudo de vez em quando. Não, crie um hábito. Você acorda todo dia às 7 para ir trabalhar? Acorde às 6, estude 1 hora antes de ir trabalhar. Crie o hábito de estudar mais 1 hora depois. O seu corpo se acostuma, o seu cérebro se acostuma que aquele horário é o horário de estudo, é o horário de aprender. Outro erro, ter distrações à mão. O celular, muito comum hoje em dia, a televisão, o tablet, a geladeira. Tire as distrações da sua frente. Desliga a televisão, desliga o rádio, guarda o celular na hora de estudar. Resista àquela vontade de assaltar a geladeira. Muito cuidado com as distrações à mão. Outro, usar provas antigas, na verdade provas velhas, porque as provas velhas podem trazer conceitos, legislações desatualizadas. E aí você estudou pela prova, você aprendeu errado, é como estudar pelo material antigo. Então, não estude por provas muito antigas. Eu diria no máximo aí 2, 3 anos, sempre tomando cuidado principalmente com legislação para ver se ela não foi alterada. Outro erro é não organizar o tempo. A pessoa, coisa mais comum de ouvir: eu não tenho tempo para estudar. Tempo, já dizem por aí, você não tem, você errou. É interessante, você não tem tempo para estudar, mas você tem tempo para jogar no celular, você tem tempo para ver as redes sociais, você tem tempo para namorar no telefone. Então, tem que organizar o seu tempo para sobrar um tempo para estudar. É assim que funciona. Depois, não se ater ao edital. Muitas vezes quer estudar além do que pede o edital. Mas e se cair na prova? Vejam, a regra é que caia o que está no edital. Se atenha ao edital. Porque se você for estudar toda a língua portuguesa, você for estudar todo o direito, você não vai conseguir estudar aquilo que é realmente interessante. Tem o edital do seu lado, se atenha ao edital.
Se você tem dificuldade de localizar, pergunte para um professor, pergunte para alguém onde possa encontrar aquela matéria, mas se atenha ao edital. E o último item aqui do erro mais comum é decorar ao invés de aprender. Muito comum. Aí eu vou decorar, não se preocupa com o aprender. E aí, aquilo que a gente decora, a gente esquece. Nós temos que estudar, nós temos que aprender. E falando em estudar, eu disse para vocês, é muito comum o candidato, o aluno me procurar e falar assim, Daulo, como é que eu estudo a sua matéria? Não existe um único método de estudo para uma determinada matéria. Eu não acredito nisso. Em mais de 20 anos lecionando para concurso público, tá? E mais de uma década lecionando em universidade, sou professor de universidade pública, eu não acredito que exista uma técnica para estudar uma determinada matéria. O que existe é uma técnica para cada aluno. Você, aluno, você candidato, tem que se conhecer. Você tem que saber qual o seu melhor ou quais os seus melhores canais de aprendizagem. Como assim dar algo melhor ou melhores canais de aprendizagem? Vejam, cada pessoa aprende de uma maneira. Então vamos aprender ao invés de decorar e vamos aprender como nós aprendemos. Tem pessoas que aprendem muito mais pelo canal visual, por imagem. Olha o olho aí do nosso amiguinho. Esse nosso amiguinho ele aprende vendo. Tá? Por isso que eu, por exemplo, quando eu leciono, quando eu dou aula, eu uso muito slide, eu uso muita figura. Por quê? Porque aquele aluno que aprende vendo, eu escrevo muito na lousa. Aquele aluno que aprende vendo, ele vai ter um canal de aprendizagem mais elaborado, um canal de aprendizagem mais expandido. Tem pessoas que aprendem ouvindo, é aprendizagem auditiva. Olha o ouvido da nossa amiguinha aí, ele aprende pelo ouvir, ela aprende pelo ouvir. Por isso que muitas vezes eu repito a mesma coisa 1, 2 ou 3 vezes, por isso que eu sempre tento falar de maneira clara, alto, para que todos os alunos ouçam, porque aquele que aprende ouvindo, ele aprende melhor. Por isso que muitas vezes eu deixo até gravar a minha aula para que ouça repetidas vezes. Tem um canal de aprendizagem que não é muito explorado, diria que é pouquíssimo explorado, tanto por alunos quanto por professores na sala de aula, que é um modo de aprendizagem sinestésico, utilizando todos os sentidos. Você também tem esse modo de aprendizagem sinestésica. É por isso que muitas vezes eu sou aquele professor teatral, eu ando pela sala, eu gesticulo bastante, às vezes eu faço até algumas imitações. Por quê? Porque o aluno associa aquilo que ele está aprendendo com aquele movimento que ele está vendo, ou às vezes que ele está fazendo também, viu? Aposto que você, ao tentar se lembrar como se escreve uma palavra, já deve ter acontecido com você, como é que eu escrevo tal coisa? Você finge que está escrevendo, você faz o movimento da mão. É assim, é com C cedilha ou é com 2 S. Isso é aprendizagem sinestésica. Você não pensou na palavra com as mãos cruzadas, assim, você não ficou pensando naquela palavra como se escreve. Se escreve assim, não. Você fingiu que estava escrevendo, porque o movimento está associado à sua aprendizagem. Eu preparei um teste aqui, você faz esse teste assistindo a essa explicação. Então preparei um teste aqui para você. Você vai ter que fazer uma folha, tá? Eu estou te apresentando essa folha. Faça essa folha, teste de aprendizagem visual, auditiva e sinestésica, e veja que tem 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 fileiras, tá? E tem uma somatória aqui embaixo no total. Então eu vou te fazer 10 perguntas sobre aprendizagem visual, aprendizagem auditiva e aprendizagem sinestésica. E você vai atribuir pontos à sua resposta. 1 ponto para nunca, 2 pontos para às vezes, 3 pontos para sempre. Sabe o que você pode fazer? Você pode dar um pause agora nessa tela, dar um print screen ou tentar imprimir essa tela. E aí você pode usar já esse formulário para anotar aí a sua pontuação. Então, primeira pergunta, eu vou fazer, todas as primeiras perguntas vai ser sobre aprendizagem visual e você atribui 1 ponto se você nunca faz isso, 2 pontos se às vezes você faz isso e 3 pontos se você sempre faz isso. Aí você soma todas essas 30 perguntas e você vai ter uma ideia aproximada de qual o seu melhor canal de aprendizagem, para que você possa explorar esse canal de aprendizagem. Então, vamos à questão visual. A primeira questão sobre aprendizagem visual.
Gosto de esquematizar e gosto de fazer desenhos nos meus trabalhos. Se você não faz isso nunca, põe um pontinho só lá na coluna do visual no item A. 2 pontos para as vezes, 3 pontos para sempre. B. Lembro melhor das coisas quando as escrevo. Quer dizer, guardo melhor aquilo que eu escrevo. 1 ponto se você nunca faz isso, 2 pontos se isso às vezes, ou 3 pontos para sempre. C. Fico perdido quando recebo informações orais para ir a um determinado lugar. Então o sujeito pergunta o lugar, o sujeito me fala, eu não guardo muito bem. 1 ponto para nunca, 2 pontos para às vezes, 3 pontos para sempre. Quando tento lembrar o número do telefone de alguém ou de outra coisa, ajuda se fizer uma imagem no pensamento. E aí? Nunca, às vezes, sempre, coloca aí sua pontuação também. E, quando faço um teste ou prova, consigo ver onde está a resposta no livro e em qual página. Quer dizer, eu lembro, está naquele cantinho, na página ali, mais ou menos. Isso nunca acontece com você? 1 ponto. Isso às vezes acontece? 2 pontos. Isso sempre acontece? 3 pontos. F. Entendo melhor o que ouço quando estou vendo a pessoa falar, porque eu me lembro da imagem dela falando depois. É verdade? Nunca. Às vezes, coloca aí sua pontuação. G. Costumo falar em frente ao espelho para treinar as apresentações de trabalho. E aí, você faz isso? Você que não vai fazer seminário ou ia fazer seminário na escola, você treinava em frente ao espelho? Nunca. Às vezes, sempre. Põe aí sua pontuação. Difícil me concentrar no que uma pessoa diz quando há música ou barulho. Quer dizer, o barulho me distrai demais. Nunca, às vezes, sempre. Pontua aí. Tenho dificuldade de entender piadas quando me contam. 1 ponto para nunca, 2 para às vezes, 3 para sempre. É mais fácil fazer um trabalho quando estou em um local sossegado. Pontua isso também. Então essas eram as questões sobre a aprendizagem visual. Questões sobre a aprendizagem auditiva. Então vamos à questão A sobre a aprendizagem auditiva. Meus cadernos não são muito limpos e meus papéis estão sempre riscados e com rasuras. Nunca 1 ponto. Às vezes isso acontece, 2 pontos. Sempre 3 pontos. B. Sigo a leitura com o dedo para não me perder. Pontua aí. 1 nunca, 2 às vezes, 3 sempre. C. Não gosto de ler documentos com palavras em negrito, itálico ou coloridas. Pontua aí 1, 2 ou 3 também. D. Entendo melhor como se faz se alguém me explicar. Então, se uma pessoa me explica, eu entendo melhor como se faz determinada coisa. Lembro-me melhor das coisas que ouço do que daquelas que vejo ou escrevo. Muito comum naqueles alunos que gravam as aulas para ficarem ouvindo depois. F. Escrever é cansativo. G. Meus olhos ficam facilmente cansados, apesar do médico dizer que não tenho problemas. Nunca, às vezes ou sempre. Quando leio, confundo as palavras parecidas como gato e mato. Nunca, às vezes, 3 pontos para sempre. Tenho dificuldade para ler e entender a caligrafia de outra pessoa. E aí, você tem dificuldade para entender, para ler a caligrafia de uma outra pessoa? É difícil isso para você? Prefiro que alguém me explique do que ler sobre determinado assunto. Eu gosto muito de ouvir uma pessoa falar, eu prefiro ouvir alguém falar do que ler aquilo que a pessoa está explicando. 1 ponto para nunca, 2 pontos para às vezes, 3 pontos para sempre. Vamos então agora para o aprendizado sinestésico, aquele que o indivíduo aprende pelos movimentos. Vamos lá? Item A. Não gosto de ler as explicações de como se faz. Prefiro realizar as coisas. B. Aprendo melhor quando tenho a oportunidade de ver como se faz. Principalmente pensando, por exemplo, em trabalhos manuais. C. Não consigo ficar sentado estudando por um longo tempo. Sabe aquele que levanta, senta, dá uma voltinha? Prefiro resolver os problemas fazendo os exercícios à minha maneira do que utilizar um método passo a passo. Matemática, talvez. E, antes de fazer algo,
Ajuda se já tiver visto alguém fazendo antes. Nunca, às vezes ou sempre. F. Necessito fazer muitos intervalos quando estou estudando, exatamente porque eu não consigo ficar parado durante muito tempo. G. Não sou bom para dar informações ou explicações. Eu vou explicar, a pessoa nunca entende direito aquilo que eu estou explicando. Dificilmente fico perdido em locais desconhecidos. Tenho uma boa memória para esse tipo de coisa. Nunca, às vezes ou sempre. Penso melhor se estiver me movendo de um lado para o outro. É uma técnica também. Quando não consigo me lembrar de uma palavra, uso as mãos para tentar explicar o que pretendo. E aí? Agora o que você vai fazer? Você vai somar e no resultado final, na linha do total, você vai perceber qual é o seu melhor canal de aprendizagem. E vai tentar melhorar esse canal de aprendizagem. Tanto que eu fiz aqui uma tabela para você, ó, aprendizagem visual, auditiva e sinestésica. Como você aprende? O visual, aquela pessoa que tem uma memória visual melhor, porque na verdade você tem os 3 tipos de memória, você tem a memória visual, auditiva e sinestésica. Uma é melhor que a outra, talvez, ou talvez você tenha as 2 melhores. O visual aprende vendo, fazendo uma imagem imediata do que está recebendo como informação. E como que ele deve estudar? Usando recursos visuais, visualizando os gestos do professor, fica olhando para o professor, vendo os gestos do professor, construindo imagens mentais sobre o que estiver estudando. Agora, o que distrai aquele que tem essa memória visual? Estímulos visuais em demasia, estímulos visuais em excesso, muitos desenhos, muitas flechas, esse tipo de coisa, muitos negritos, muito itálico, muita cor. Isso atrapalha aquele que tem uma memória visual porque ele começa a receber muitas informações. Às vezes o menos é o mais, é o melhor. O auditivo. Como que o auditivo aprende? Ouvindo e montando uma história com a informação que está recebendo. É assim que ele aprende. Agora, como que ele vai estudar? Ele pode gravar as aulas e escutar periodicamente. Isso é muito comum em sala de aula, ver alunos que gravam aula. Ele pode fazer resumos e gravar esses resumos para depois escutar. Gravar ele próprio é uma maneira de quem tem uma memória auditiva estudar. Ler textos em voz alta, porque se ele tem uma aprendizagem auditiva mais apurada, melhor, ao ler em voz alta, ele vai acabar aprendendo com a própria voz, assim como ele aprende com a voz de um professor. Agora, o que distrai quem tem essa memória auditiva? Ruídos de fundo. Eu vejo isso em sala de aula. Às vezes estou lá na sala de aula, tem um ruído no fundo, um carro que dispara uma buzina ou uma obra perto. Tem alunos que reclamam, que não conseguem se concentrar. Outros pode cair o mundo, que aquele barulho não vai distrair aquele aluno. Isso é muito comum de acontecer. Veja aí, se você é do tipo auditivo, você precisa de um lugar sossegado para estudar, sem rádio, sem televisão, sem choro de criança, sem cachorro, sem buzina. Qualquer coisa, se você mora num local barulhento, compra aqueles protetores auriculares, coloca dentro do ouvido e você não vai ouvir nada. É uma solução. E o sinestésico, esse tão pouco explorado meio de aprendizagem, tanto por alunos quanto por professores, confesso. Como que ele aprende? Fazendo ou executando, guiando-se pela experiência motora. É aquele aluno que ele aprende com teatralidade, fingindo que está falando, que está apresentando, por exemplo, aquele professor que gesticula bastante, anda pela sala de aula. Essa pessoa aprende assim. Agora, como que ela vai estudar? Ela tem que ter professores dinâmicos, com alternações de voz, sabe que ele vai subindo e descendo a voz, dá aquele grito de vez em quando na sala de aula para chamar a atenção, que escrevem no quadro, por causa do movimento, associando o estudo com gestos. É assim que o sinestésico vai estudar. Agora, o que distrai o sinestésico? Aí vem demais. Estímulos conflitantes. Quer dizer, muito estímulo visual, estímulo auditivo, estímulo de movimento, muito estímulo ao mesmo tempo atrapalha o sinestésico. E aí, imobilidade. Tem que ficar quietinho. Por quê? Porque o sinestésico vai se irritando, vai ficando difícil para ele vai ficando ansioso e ele perde aquele canal importante de aprendizagem dele, que é
o movimento, que são todos os sentidos ao mesmo tempo. Então o sinestésico não pode ter imobilidade. Se está difícil para o sinestésico ficar muito tempo sentado estudando, levanta, vai dar uma voltinha, fica 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos, volta. Ou estuda andando lá com o livro, enfim. Tá? Grava a aula e vai correr, vai associando lá o que está ouvindo com o que está vendo, enfim. Tá? Não fique imóvel, você que é sinestésico. Lógico que esse é um teste muito simples, óbvio, mas pode estimular você a conhecer o seu canal de aprendizagem, a você conhecer melhor você mesmo, e aí responder aquela pergunta que você provavelmente ou talvez até já tenha feito para um professor: como estudar a sua matéria? Quando na verdade a pergunta deveria ser: como eu devo estudar aquela matéria? Já que cada pessoa é diferente. Tudo bem? Quero agradecer a sua atenção. Espero que esses minutos que nós passamos juntos tenham sido minutos agradáveis de aprendizagem para você, que eu tenha tirado algumas dúvidas. E o meu recado para você é: estude. É uma recompensa muito grande o dia que você toma posse no seu cargo público. Isso vai acontecer com você se você se empenhar. Não dê ouvidos para aquelas pessoas que muitas vezes quando você fala que vai prestar um concurso público, eles dizem assim: ah, mas isso é muito difícil, e tem que estudar demais, você não vai conseguir, ou não vai passar, ou tem pouca vaga. Sempre tem alguém que tenta te desanimar a prestar um concurso. Às vezes até alguém da sua família, alguém próximo, não faz isso por maldade, não. É porque acredita naqueles mitos de que tem que comprar vaga, que passa, mas não é chamado para vaga, não é nomeado, que é muito difícil. A pessoa acredita naqueles mitos. Mas você não faça isso. Vou te dizer só uma coisa: eu sou professor de universidade pública. Quantas vagas tinham quando eu prestei o concurso? Uma única vaga. Era só uma vaga para professor daquela matéria, direito administrativo constitucional na faculdade. Era só uma vaga. Prestei e passei em primeiro lugar. Agora, eu sou um gênio? Não sou um gênio. Eu estava preparado. Eu prestei vários concursos na minha vida em que eu não passei. E eu não tenho vergonha de não ter passado. Eu talvez tenha um pouco de vergonha de não ter estudado o suficiente para passar. Isso sim. Agora, não ter passado. Cada concurso que eu não passei me preparou para o concurso que eu passei. Eu estava prestando concurso, mas na verdade eu estava me preparando para aquele concurso que estava me aguardando lá na frente, que eu nem sabia que existia, mas que eu passei naquele concurso. Então, boa sorte para você. O mais importante é: estude e nos veremos na carreira pública.